E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da minha série aqui sobre reflexões bíblicas ou pensamentos cristãos, sei lá como a gente poderia chamar isso daqui. E hoje eu queria chamar você a uma reflexão de por que às vezes é tão difícil para a pessoa aceitar o cristianismo, aceitar o evangelho. Você já percebeu que às vezes a gente está rodeado de pessoas extremamente acadêmicas, de pessoas inteligentíssimas, e que ao mesmo tempo é super difícil conseguir falar de Deus para essas pessoas? Isso não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa que lá na época de Cristo, logo no comecinho da igreja, após a ascensão de Cristo, isso já era um problema enfrentado pelos cristãos. O apóstolo Paulo, ele plantou uma igreja numa cidade chamada Corinto. Corinto era uma cidade super, ultra, hiper importante. Ela ficava num local que era um cruzamento de rotas comerciais e tinha gente do mundo inteiro ali. Era uma capital da cultura, era uma capital da filosofia daquela época. Era uma cidade que hoje nós diríamos cosmopolita. Vamos pensar assim, tipo Nova York, Londres, algo de grande confluência cultural ali. Ok. E nessa cidade nós tínhamos também muitos judeus. Os judeus, eles esperavam do Messias, do Salvador, um Salvador político, alguma coisa de poder, de milagres, que levasse os judeus ao topo do mundo, dominar o mundo, uma coisa de poder, acabar com o jugo romano, etc. Os gentios, que são os não-judeus, eles eram muito ligados em filosofia. Então eles queriam sabedoria de Deus. E Paulo então vê essa igreja super complicada. A primeira carta aos Coríntios trata disso, uma igreja super, hiper, mega power complicada. E eu vou ler rapidamente aqui. Eu estou no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, é rapidinho. Começa ali no versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Você entendeu? Para confundir, Deus escolheu aqueles que aparentemente não são nadas. Para envergonhar a sabedoria do homem, para mostrar que pela sabedoria humana, pela filosofia, pela ciência, pelo que for, para envergonhar o homem de que essa sabedoria não consegue levar ele para a salvação, não consegue resolver os problemas espirituais, Deus não se revelou para os sábios, Deus se revelou para os pequeninos. Então, os primeiros da igreja, pessoas exponenciais que pregaram o evangelho por todo o mundo, eram pessoas simples, humildes. Não era o Zé da academia, era o Zé da esquina, marido da Dona Maria. Esse era o pessoalzinho que tinha a revelação de Deus. Para humilhar os poderosos, Deus escolheu os coitadinhos, os pequeninos. Então, diante disso, a mensagem do evangelho parece que é uma loucura. Os homens não conseguem entender, os poderosos não conseguem aceitar. E assim como foi há 2000 anos, assim é hoje também. As pessoas têm muita reserva para se abrir ao evangelho, para entender a mensagem da cruz. Paulo diz aqui que ele não está preocupado com uma pregação intelectual.
que o que ele prega é simples, é o Cristo e é o Cristo crucificado. Qual é essa mensagem do Cristo crucificado? É o centro do Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Mas você consegue enxergar que você tem pecado? Você consegue enxergar que diante de Deus você é miserável? Porque é muito difícil, né? Se você não sabe o que você é perdido, como é que você vai se arrepender se você não sabe disso? Então, você é um ser pecador, eu sou um ser pecador. Todo ser humano é um ser pecador. Digno de quê? Digno de ir para o inferno. E Jesus vem então, paga o preço desse pecado, ele habita entre nós. Jesus é Deus. Jesus habita entre nós, ele se faz homem, habita entre nós, morre na cruz e ressuscita e vence a morte. Então, Jesus morreu por você. Todo aquele sofrimento ali foi para você, para mim, para qualquer um poder ser salvo. Agora, como é que você é salvo? Você tem que baixar sua bola, se reconhecer pecador, se reconhecer miserável, se arrepender dessa miserabilidade pecaminosa que você tem. Crer que Jesus veio, que ele morreu e que ele ressuscitou. Crer, como é que você crê? Você crê com o seu coração. Você confessa com a sua boca. E aí então você está salvo. Mas não precisa fazer nada, nada. É de graça. É uma coisa maluca, tá vendo? O mundo acha loucura. Porque na racionalidade do mundo, você teria que fazer o bem. As pessoas acham que elas vão ser salvas se elas serem boazinhas. Eu vou para a igreja, vou ser boazinha, vou fazer tudo certinho, vou ser salvo. Não é assim. Você é salvo pela graça de Deus, porque você não merece. Mas então eu não tenho que fazer tudo certinho? Você vai ser transformado quando você fizer essa afirmação. Você vai ser transformado, o Espírito de Deus vai entrar em você e a sua vida vai mudar. Mas você não vai ser salvo porque agora você é bonzinho. Você vai ser salvo porque você reconheceu que Jesus é o seu Salvador. Porque você não pode fazer nada. É muito simples, mas as pessoas não conseguem entender isso. Todas as religiões que existem, as pessoas têm que fazer alguma coisa para ser salvo, para merecer. E aqui, essa é a pregação do Evangelho, que parece uma loucura. Parece uma loucura, mas não é uma loucura. Ela é loucura para as pessoas que se perdem, para as pessoas que não conseguem enxergar. Mas para as pessoas que conseguem enxergar, isso é a coisa mais linda do mundo. Esse é o amor de Deus, é você entender que Cristo veio para sofrer no seu lugar. E aí você vai ter então uma gratidão por isso e a sua vida vai ser modificada. E você vai ter então os frutos dessa conversão que você sofreu. Então, não fique resistindo, não fique intelectualizando demais, não fique zombando dos coitadinhos, porque aquela irmãzinha, às vezes semi-analfabeta, que anda com a Bíblia embaixo do braço, que vai para o culto e fala glória a Deus, aquela pessoa está cheia do conhecimento de Deus. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, ou seja, a gente não é nada, mas a gente contém um tesouro precioso, que é a graça de Deus ali dentro. Se livra do intelectualismo. Claro que a nossa fé é uma coisa racional, sim, ela tem explicação, ela é fundamentada, mas tire a intelectualidade da coisa. Se você não se abrir para conseguir receber essa mensagem sempre vai parar no seu ouvido, ela nunca vai descer para o coração. Eu falei num outro vídeo, eu sou um mensageiro, o máximo que eu consigo é pôr a mensagem até o seu ouvido. Do ouvido para o coração é o Espírito Santo que vai levar, mas você tem que se abrir. Que vocês tenham um lindo final de semana, uma ótima semana, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.